Bom dia a todos. O título dessa mensagem pode ser aquela célebre frase de Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 16, onde ele afirma: sede santos, porque eu sou santo. No passado eu já comentei com alguns de vocês que no início do meu ministério, quando ainda muito jovem, eu procurava me identificar com Pedro. Pela sua coragem, impetuosidade, lembram daquele fato quando ele fere a orelha do centurião que prendia a Cristo? Pela sua intrepidez, fazendo o histórico discurso que inaugurou a igreja no dia de Pentecostes, lá no primeiro século. Por ser mesmo autêntico, reconhecendo a sua fraqueza, quando nega a Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. E pasmem vocês, até mesmo pelo fato de ter sido um pescador. Depois, com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo e eu passei a me identificar mais com Paulo, a começar pela própria forma com que ele se converteu. Quando se achava coberto de razão, Deus precisou cegá-lo fisicamente para que ele pudesse enxergar espiritualmente. Vejam que ironia. Depois, também queria ser como Paulo, não só pela sua humildade, reconhecendo de pronto que estava errado, mesmo acreditando estar servindo a Deus, quando ainda perseguia a igreja, como um judeu devoto. Mas ele conseguiu converter a sua vida num grau de 180, da esquerda para a direita, quando mudou totalmente a sua posição com relação ao fato de que viria a agir corretamente, não mais perseguindo os cristãos, não mais enviando-os para a morte, mas defendendo a verdadeira doutrina cristã, a verdadeira doutrina do Senhor. Na verdade, identificar-se com Paulo não é fácil, até mesmo porque chegar a este nível é muito difícil, por mais que tentemos às vezes. Em Gálatas, capítulo 2 e verso 20, nós temos esta afirmação de Paulo, que é muito difícil de se afirmar, mas ele o fez. Aqui no capítulo 2 e no verso 20, onde nós lemos: estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Depois, naturalmente, vai chegando a idade e nós também vamos ficando menos pretensiosos. E hoje eu diria que tenho me identificado mais com o apóstolo João, o velho, como era assim conhecido pelos seus pares. O discípulo amado de Jesus, a quem o Senhor confiou os cuidados da sua própria mãe, quando já estava na cruz. Veja comigo no evangelho dele, no evangelho de João, bem no final, no capítulo 19, nos versos 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Desta hora em diante o discípulo a tomou para a sua casa. João, a fiel testemunha de Jesus, que o descreveu aqui nesse seu evangelho como nenhum outro conseguiu fazer, dada a sua intimidade com o Senhor.
vendo com presteza o lado humano e o lado divino de Cristo. Ele termina o Evangelho aqui no capítulo 21 com a seguinte afirmação, no verso 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Aquele que defendeu a sua doutrina com unhas e dentes, como também vemos confirmado nas suas 3 epístolas. As epístolas de João. Na segunda nós temos a seguinte leitura, a partir do verso 8, diz assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Como nós sabemos, João também foi aquele que foi agraciado por Deus para testemunhar, como ele mesmo se revela, testemunhar todo o plano redentor de Deus, para profetizar através do livro do Apocalipse. No capítulo 1 deste livro, um pouco mais à frente, 2 ou 3 folhas à frente, no capítulo 1, versículo 9, mais uma vez ele se identifica como sendo essa testemunha fiel. Veja o verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino. E aqui esta passagem esclarece o fato de que o reino e a igreja são a mesma coisa. Vai de encontro a esta doutrina que o reino só virá depois do período da igreja, por 1 milênio, onde Cristo vai voltar à terra para reinar aqui por mais 1000 anos. Aqui Paulo está afirmando categoricamente que ele já estava no reino. Portanto, o reino e a igreja são a mesma coisa. E nós já estamos vivendo este milênio. No reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos, onde era um prisioneiro romano, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João aqui, quando recebe esta mensagem do Apocalipse, ele tem uma visão tridimensional, como costumamos falar nos nossos estudos deste livro. Ele consegue ver ao mesmo tempo o passado, o presente e ainda profetizar sobre o futuro. Agora, identificar-se com um desses homens ou ainda outros verdadeiros servos de Deus não é nada anormal, como muitos pensam. Mesmo em épocas de um novo normal, como afirmou o próprio apóstolo Pedro na sua primeira epístola, como nós vimos lá no capítulo 1 e verso 16. Sede santo, porque eu sou santo. Nem tampouco deve ser considerada uma atitude pretensiosa de nossa parte, uma vez que inúmeras passagens da Escritura, assim como esta, afirmam isso com relação aos servos de Deus, com relação aos cristãos, os verdadeiros seguidores de Jesus e defensores da sua doutrina. Vimos que em todas as suas epístolas, Paulo também saúda os irmãos das igrejas a quem ele endereça suas cartas. Corinto, Éfeso, Filipos, Gálatas, com esse termo, aos santos das igrejas. Mas, no entanto, ele esclarece uma coisa muito importante, que não somos santos pelos nossos próprios méritos, mas sim
pelos méritos do Mestre Jesus. Nós somos santificados pela graça de Deus, que nos é concedida através dele, através do seu sangue redentor. Na verdade, quando reconhecemos isso, nós estamos fazendo um reconhecimento do seu poder em nos salvar. Ninguém é capaz de salvar-se a si mesmo, nem a outrem, porque somente Cristo tem poder para tanto. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. E Paulo é muito específico quando manda a sua primeira epístola ao seu jovem discípulo Timóteo, no capítulo 2, nos versos 5 e 6, onde ele fala: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, ou seja, sempre. Isso é muito importante e também vital, porque não podemos sequer orar a Deus pedindo a intermediação de outra pessoa. O que não tem sentido e se configura, numa ofensa a Deus e ao seu intermediador, que é Cristo. Com isso, nós relegamos a ação intercessória de Jesus a um segundo plano. Somente o seu Filho intercede por nós. Somente Ele tem o poder de nos purificar, de nos santificar, perdoando todos os nossos pecados. Somente Ele está sentado à destra de Deus no seu trono de graça. Aqui mesmo no Apocalipse, no capítulo 3, e verso 21, na sua última das 7 cartas às igrejas, ele afirma: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E agora, já para terminar, como fazemos costumeiramente, eu gostaria de nos reportar, ainda aqui no livro do Apocalipse, bem no seu final, bem no final da Escritura, no capítulo 20 e verso 6, onde nós lemos: bem-aventurados e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E vamos esclarecer uma dúvida: qual seria a primeira ressurreição? Que viria após a primeira morte, naturalmente. Esta primeira ressurreição se trata do batismo. E a primeira morte, que muitos acreditam ser a morte física, na realidade é quando nós pecamos. Quando nós pecamos, nos afastamos de Deus. Perdemos esta comunhão que nós temos com Deus, porque não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Portanto, quando nós pecamos, perdemos esta comunhão com Deus e precisamos do batismo, que é a renovação, o perdão pelos nossos pecados e o começo de uma nova vida, de uma nova criatura, aí sim, ressuscitada aos olhos de Deus. Continuando a leitura. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Reinar com Cristo os 1000 anos significa estar na igreja. A igreja é o seu reino. Jesus já está reinando através da igreja. E estes que são salvos, esses que são santos, estarão ou estão reinando com Ele. Ou seja, 1000 anos, o tempo de duração da igreja, que é o seu reino, desde a sua fundação lá no Pentecostes,
no primeiro século, até a segunda vinda de Cristo, quando então a igreja será arrebatada aos céus. E, consequentemente, haverá, como Pedro afirma e já vimos na mensagem anterior, na sua segunda carta, a destruição da terra. Só então virá o fim. Obrigado.